E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo, turma, pra falar de um tema muito incrível. Cara, eu parei pra estudar isso e você vê que isso desdobra em várias coisas e que eu acho muito interessante e que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, que é como que o pintinho se desenvolve dentro do ovo. Mas antes da gente entrar nesse tema e explicar pra vocês tecnicamente como isso funciona, já queria pedir, já deixa aquele like pra estar nos apoiando. O YouTube tá recomendando esse vídeo para outras pessoas. Deixa um comentário aqui se você tem esse tipo de curiosidade para saber como isso acontece. E também se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da nossa família e nos ajude a chegar aos 40 mil inscritos, que falta bem pouquinho. Então, sem mais enrolações, que eu tô tentando fazer uns vídeos mais práticos para vocês, sem ficar falando muito, entrando em tema que não é interessante, tá? Então vamos começar. O desenvolvimento do embrião, turma, dentro do ovo, ele vai se dar basicamente em duas etapas, que é o desenvolvimento antes da postura, em que o ovo ainda está no oviduto, e o desenvolvimento após a postura. O desenvolvimento antes da postura, ele vai iniciar em torno de 3 horas após a fertilização, ocorrendo na parte superior do infundíbulo, que eu já vou explicar para vocês o que seria isso, e vai continuar até a formação do ovo no interior do oviduto. E como a duração da formação do ovo é em torno de 26 horas, o desenvolvimento embrionário no organismo da ave leva em torno de 22 horas. Então, começando, o início de tudo é no infundíbulo, tá? Onde é a primeira estrutura. O nome dessa estrutura se chama infundíbulo porque ele tem um formato de funil, que é nesse local onde ocorre a fertilização, levando esse processo aí em torno de 15 minutinhos. Seguindo assim adiante para a próxima estrutura, que é o magno, onde vai ocorrer a formação do albúmen, que ele constitui a clara do ovo, ficando ali no magno em torno de 3 horinhas. Passando do magno, turma, vai para uma terceira estrutura, que é chamada de istmo, que é onde ocorre a secreção das duas membranas da casca e o ovo recebe mais clara, ficando em torno ali de 1h30. Depois disso, a quarta estrutura que esse ovo vai passar é o útero, que é onde vai ocorrer a formação da casca desse ovo, da cutícula, e também vai ocorrer a pigmentação do ovo, turma. E é exatamente nesse ponto, no útero, onde surgem algumas dúvidas. Ah, porque tem galinhas que colocam ovos mais branquinhos, outros mais amarelados, algumas colocam ovos azuis. Então isso é totalmente genético, tá, turma? E é nessa estrutura aqui, no útero, que se dá a pigmentação desse ovo. E no útero é onde o ovo vai ficar a maior parte do tempo, que é em torno de 20 a 23 horas. E para finalizar isso tudo, na vagina, que é onde vai ocorrer a passagem do ovo do útero para a cloaca, e aí finalmente esse ovo é colocado para fora. E aí o desenvolvimento do embrião começa com a célula mãe, que é o blastômero, e ele se divide por mitose em duas células filhas. Então é uma que ela vai dar origem a outras duas células. E isso ocorre no momento em que o ovo entra no istmo. Após cerca de 20 minutos, vai ocorrer uma segunda divisão. Depois dessa segunda divisão, ainda no istmo ocorre uma terceira divisão, o que vai dar origem a 8 células. Então, de uma, turma, já surgem 8. Então, no momento que o zigoto é a junção basicamente do espermatozoide com o óvulo, atinge o útero, e isso leva em torno de 5 horas após a fertilização, essa divisão está no estágio de 16 células, turma. E nas próximas 17 horas, esse desenvolvimento continua até a formação de 256 células. Então, pensa, era uma, no final se tornaram 256. Olha como que isso é incrível. Formando uma célula que é chamada de blastoderme indiferenciado. Antes da postura do ovo, esse blastoderme inicia a diferenciação em duas camadas germinativas, começando um processo que ele é chamado de grastulação. É os nomes bem esquisitos mesmo, turma. A camada que fica acima da blastocele dará origem a uma estrutura chamada epiblasto, que é basicamente o ectoderma, e a camada que está abaixo dará origem ao hipoblasto, que é o endoderma. A gastrulação ela é completada com a origem da terceira camada germinativa, que é o mesoblasto, também chamado de mesoderma, e aí isso tudo já ocorre no período da incubação. Então, cada estruturazinha dessa, turma, vai dar origem a uma coisinha
coroaçãozinha específica. Então o epiblasto dará origem à pele, ao bico, às penas, às unhas, ao sistema nervoso, à retina dos olhos, à mucosa da boca e da cloaca. O hipoblasto vai dar origem aos tratos digestivos, aos tratos respiratório e órgãos do sistema circulatório e excretor. E o mesoblasto, que foi a última estrutura que a gente falou, vai dar origem aos ossos, aos músculos, aos órgãos reprodutivos e os órgãos excretores. Então, depois da postura, o ovo que estava ali numa temperatura em torno de 40 graus Celsius, né, na interna da galinha, ele vai sofrer um resfriamento, né, que ele vai entrar na temperatura ambiente, ao menos se você morar no Rio de Janeiro, que infelizmente 40 graus aqui é super normal. Então, por sofrer esse resfriamento, esse embrião ele vai agir como um organismo de sangue frio. Se a temperatura exterior, turma, desse local for abaixo de 23,3 graus Celsius, em torno disso, o desenvolvimento embrionário ele é paralisado. E esta temperatura de 23,3 graus Celsius nós chamamos de zero fisiológico. Então, para que a gente tenha uma boa incubação de todos os ovos que a gente pense um dia em colocar para incubação, turma, o armazenamento dos ovos, o ideal é que ele seja numa temperatura inferior a esse zero fisiológico, que é em torno ali de 20 a 22 graus Celsius, que seria o ideal. Porque aí a gente assegura que teve uma parada do desenvolvimento embrionário até o momento que a gente vai iniciar a incubação. Então essa prática vai permitir que haja um desenvolvimento mais uniforme desses pintinhos. E outro ponto muito importante que nós devemos levar em consideração, turma, é a umidade, tá? Aquela que tem que estar ali em torno de 70%. Então, o ideal disso tudo, o melhor dos mundos, é que o tempo máximo que você vai incubar esses ovos, da postura do ovo até o dia da incubação, seja de no máximo 4 dias, para você ter uma maior exatidão de que esses animais vão desenvolver bem. Então foi explicado basicamente toda essa parte estrutural para vocês. Então agora eu vou só passar uma cronologia para vocês de como que isso acontece agora, desenvolvimento dentro do ovo, até o 21º dia, né, que é em torno ali que leva para um ovo de galinha, no caso um pintinho, ser incubado. Então, turma, depois que se iniciou essa incubação, nas primeiras 18 horas já vai ocorrer a formação do trato alimentar desse animal. A partir de 20 horas já começa a formação do cérebro e do sistema nervoso. A partir de 21 horas já começa a formação da cabeça. E a partir de 24 horas, que é em torno de um dia, já começa a formação dos olhos. Até 48 horas o embrião ele começa a se colocar do lado esquerdo do ovo, tá? E já começa a formação do sistema circulatório e do coração desse animal. Até 72 horas já começa a aparecer um vestígio da cauda e também vai ocorrer a formação das narinas. Até 96 horas a gema desse ovo ela vai ficar mais alongada e o embrião ele vai ficar numa forma dentro do ovo em forma de C. Aos 5 dias de incubação vai ocorrer um aumento significativo do tamanho desse embrião e aos 6 dias já começam algumas estruturas que começam a ficar mais nítido pra gente. Que ocorre o início da formação do bico, o coração já está bem grande, só que uma curiosidade, turma, esse coração ele ainda está fora do corpo desse animal e os apêndices locomotores, né, que são as asas e as perninhas, já começam a dar forma a essa ave. Aos 7 dias já se tornam proeminentes os dígitos da asa e da perna desse pintinho. O coração ele já está dentro da cavidade e o conduto auditivo já está completo. Então, com uma semana na verdade, já acontece isso tudo. Aos 8 dias já começa a formação das penas e as asas e as pernas já começam a ficar diferenciadas. Aos 10 dias já vai ocorrer ali o endurecimento do bico, então esse bico vai ficando mais firme. No 11º dia, o pescoço e o corpo desse animal já assumem a forma da ave e ela já está totalmente coberta com uma fininha, uma simples penugem. No 15º dia, o corpo e a cabeça já são proporcionais ao tamanho do animal, ocorrendo a penetração também do intestino para dentro da cavidade, como ocorreu com o coração. No 18º dia, a crista desse animal já está bem visível e o embrião já está ali no seu tamanho normal para aquela ave. E no 21º dia, que finalmente é o dia do nascimento desse animal, esse pintinho com o bico, ele bica a casca, tá? Para começar a sair desse ovo, secam-se as penas e o umbigo é finalmente cicatrizado. E aí uma pergunta, mas Marcos, como que em 21 dias esse pintinho respira, esse pintinho se alimenta dentro desse ovo? Turma,
todas essas estruturas têm uma função específica para isso, tá? Dentro do ovo, né, através da gema, vocês sabem que o ovo ele é um dos alimentos mais ricos, né, que a gente tem hoje em dia. Então um pintinho ele consegue se alimentar de tudo que está ali dentro até o dia do nascimento dele, tá? E a mesma coisa ocorre para esse animal respirar ali dentro, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo todos vocês, tá? Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like para apoiar a gente. E o YouTube tá recomendando nossos vídeos para outras pessoas. E se inscreva, vem fazer parte da nossa família e nos ajude a chegar aos 40 mil inscritos, tá bom? Qualquer dúvida também, podem me chamar no Instagram, que está aqui na descrição do vídeo, que é @canal Zoológico em Casa, que eu estarei respondendo todas as mensagens, tá? Então, muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau!